Olá, boa noite. Estamos começando o TBC Debate em busca do argumento perfeito, contando sempre com a sua audiência, com a sua participação por meio do YouTube da TV Brasil Central, que tanto cresce. Se inscreva e tenha acesso ao melhor conteúdo de jornalismo e de debates do Brasil. O tema de hoje é muito polêmico e atual. Afinal de contas, a esquerda está preparada para governar o Brasil? Comigo, dois notáveis especialistas com posições totalmente diferentes. Mas antes de anunciá-los, é muito importante dizer que no nosso programa brigam as ideias e não as pessoas. Portanto, desarme-se. Está no ar, a partir de agora, o TBC Debate. Hoje um programa muito especial. Compartilhe o vídeo nas suas redes sociais, por meio do nosso YouTube, que tanto cresce, porque a gente tem aqui um candidato à presidência da República que topou fazer um debate com a professora de História. Lembrando que o espaço está aberto para todos os candidatos a presidente da República para estarem aqui conosco, para a gente dar igualdade a esse processo. O convite está feito. E o tema de hoje, polêmico, fogo no parquinho, literalmente. A esquerda está preparada para governar o Brasil? Comigo, dois especialistas com posições completamente diferentes. Tatiana Coelho é professora, mestre em História e filiada ao Partido dos Trabalhadores. Tudo bem, professora? Boa noite. Tudo ótimo. Obrigada mais uma vez, Rafael, por estar aqui, fazer presença, poder defender aí nossa bandeira, nossa militância e principalmente garantir esse ambiente democrático que está para lá de necessário. É uma ordem do dia a gente restabelecer as bases adversárias que compõem a política e a nossa democracia. Muito obrigada. Conosco, Pablo Marçal, ele que é pré-candidato à presidência da República, é empresário, né? Ele tem muitas atividades e é difícil até nominá-las. Tudo bem, Pablo? Seja muito bem-vindo, boa noite. Tudo bem, obrigado, Rafael, pelo convite. É uma satisfação estar aqui, debatendo com a professora. E para você que é brasileiro, que ama a democracia, que inclusive deve estar torcendo para o Lula ganhar ou para o Bolsonaro ganhar, a primeira coisa que eu começo o debate é não vote em covardes, Seja como uma professora que tem coragem de vir para o debate, eu acho que ela está vindo para o debate porque o Lula não tem coragem de vir, nem o Bolsonaro, e eu não acredito nesse tipo de democracia, Todo mundo quer defender a democracia, mas está votando em gente que é antidemocrático, porque o debate traz de fato a pluralidade de ideias. E eu fiquei muito satisfeito de ser convidado para estar aqui com vocês. E vai ser um debate de alto nível e espero que a verdade prevaleça. Professor, afinal de contas, a esquerda está pronta, está preparada para governar o Brasil ou não? Não só está como preparada, como vai, Como indicam as pesquisas aí, Lula tem grandes chances de ganhar no primeiro turno. Infelizmente, nosso presidenciável, ele não pode estar aqui, não porque ele não queira, eu acho que ele está fazendo uma campanha magnífica no Nordeste brasileiro. Nós tivemos aí uma multidão de gente no Ceará, como nós podemos observar nas mídias, na Bahia, na região norte, está fazendo campanha, saindo na rua e tendo todo o respaldo da população, como a gente pode ver, como está sendo, inclusive exposto na mídia, inclusive nas mídias conservadoras. Então não é uma questão de Luiz Inácio Lula não estar aqui porque ele não quer, é uma questão de não ter agenda, por ser um grande estadista, um grande presidenciável e que vai voltar com suas políticas públicas voltadas para o povo novamente, onde a gente tem muita esperança, muita fé, que a esperança vai vencer o medo e a redemocracia vai se estabelecer nesse país novamente. Pablo Marçal, a esquerda está preparada para governar o Brasil? Não tem ninguém mais preparado que a esquerda, A esquerda foi muito bem treinada por Fidel Castro, foi muito bem treinada em toda a América Latina, com o Foro de São Paulo em 1992. Não tem ninguém mais na história do Brasil que aparelhou o Estado mais do que o PT. O PT, até faço uma pergunta agora para a professora, se já estiver aberto, você sabe quantas estatais que o Partido dos Trabalhadores abriu no governo do Lula e do Bolsonaro? Sabe ou não? Não. 56 estatais. Isso é ruim? Isso é terrível. Por quê? Porque as empresas estatais não são eficientes. Acabei de vir de uma agora, que passou por um processo, inclusive trabalhei quase 8 anos ali na Brasil Telecom, e até hoje tem a caatinga, o cheiro daquela estatal ineficiente da Telegoiás. E eu vou te falar uma coisa, isso é terrível para o Brasil. O Brasil precisa de dinamismo, de tecnologia, e quando eu fiz a referência ao seu político de estimação, eu estava falando sobre os debates presidenciáveis, que inclusive a CNN acabou de cancelar por ele, não é problema de agenda, é problema de covardia. Eu sei que você vai defender e o debate é para isso mesmo. E eu estou aqui
com o coração aberto para te ouvir. E quando eu te perguntei sobre a estatal, é o seguinte, eu não sou a favor de Estado mínimo nem de Estado máximo, eu sou a favor do Estado necessário. O Brasil precisa de crescer e parar com politicagem. Eu sei que é um tempo novo do Brasil, ela abriu a fala dela, eu não vou discordar porque é uma crença dela, né? Falar que o PT vai voltar a governar o Brasil. Até que ele voltaria, né, pela ineficiência do Bolsonaro. Mas como eu cheguei, ainda sou uma piada e está tudo bem. O brasileiro é uma piada no mundo inteiro, mas quando um brasileiro começa a dar resultado, todo mundo respeita. Lula, você não vai voltar a ser presidente do Brasil, quero te agradecer por todos os serviços prestados e por tudo que você fez de ruim também pelo país. A gente aprendeu muito e a gente não vai incorrer nesses mesmos erros. Quando eu disse sobre a estatal, é muito ruim um povo não entender o peso do imposto e o peso de ter que pagar com o próprio couro. Quando você não sabe o que significa estatal e nem quantas esse governo abriu, o governo vermelho abriu nesse país, cada vez mais estatal aberta é menos eficiência no Estado, maior endividamento, que inclusive o endividamento do Brasil é quase 80% interno. E eu posso falar algo para você, só de você não entender isso mostra que você não entende absolutamente nada de política. Eu estou falando para você que está me assistindo. E eu deixo aqui... Está falando para a professora Tatiana também? A professora está assistindo também, é bem-vinda, pode assistir. Quem está atrás da câmera e todo mundo que tiver bem ouvido aí, quem tiver com os olhos bem abertos e quem tiver posicionado querendo um Brasil diferente. Professora, e aí, o PT causou esse dano ao país, conforme disse o Pablo? É muito difícil a gente analisar uma questão de estatal vendo somente uma questão de investimento. Mas investimento para quem? Eu acho que é o primeiro lugar que a gente tem que a primeira questão que tem que se colocar. A gente pode pegar, por exemplo, a privatização dos Correios, que foi uma bandeira muito colocada, né, durante a eleição do próprio governo Bolsonaro, cujo nosso pré-candidato aqui apoiou durante a eleição do mesmo. E a gente não pode apagar a história está aí para provar. Então, os só Correios, lembrar, né? assim, eu estou falando, você não vai parar de falar, mas não. Mas espera aí, mas eu estou Quem erra só uma vez. Não vamos errar 5 vezes com o PT. Vamos lá, privatização dos Correios. Alguém aqui já morou no interior do Brasil? Alguém sabe qual a importância dos Correios para a população ribeirinha? Se pensar enquanto cidadão apenas do seu ambiente metropolitano, em que o seu correio serve para quê? Para você levar uma carta ou não? Nós temos milhares de cidades brasileiras onde as pessoas recebem seu salário pelos correios, onde o único acesso de comunicação que uma sociedade tem são os correios. Então, estatizar o correio, ter empresas estatais é ruim? É ruim sim, para quem tem uma política neoliberal como ordem do dia, que não se preocupa dos benefícios... Professora, posso fazer uma pergunta sobre o Não, ainda não, Correios? porque eu não acabei meu tempo. Qual que é o tempo dela, debatedor? Mais 30 segundos. Obrigada, Rafael. Ter uma política que chegue até a ponta das populações mais pobres. Eu falo isso porque eu morei no interior, Miracema do Tocantins, uma cidade de 7 mil habitantes. Eu sei a importância de um correio numa cidade do interior. Não é somente chegar cartas ou telegramas pelo correio, porque a gente pensa o nosso lugar enquanto sujeito histórico, sempre a partir de onde a gente está. Então é muito fácil pensar o meu lugar social a partir de um lugar de privilégio, que não é a maioria da população. Um beijo para Paraíso do Tocantins, também já fui interiorano, morei no interior do Tocantins. Eu queria fazer uma pergunta, já que a senhora trouxe os Correios. Para onde que foi os bilhões que o PT desviou dos Correios, sendo que é uma empresa que não tem concorrente no governo Dilma, deu prejuízo? A senhora sabe explicar como é que uma empresa pública que não tem concorrente dá prejuízo? Sendo que eu quero dar parabéns, só um pouquinho que eu não terminei a pergunta. Por que essa privatização? Por que as empresas querem privatizar as estatais se elas não dão lucro? Ok. Qual é o lucro da Petrobras hoje? Da Petrobras não, do próprio Correio, você sabe? Não sei. Então a gente tem que saber para debater. Não é só vir nem sempre. Até porque a pauta não era os Correios. Ah, tá, mas quem trouxe para a pauta foi a senhora. Então, se a senhora está trazendo com segurança, tem que saber responder. Fala, quais foram os lucro dos Correios, 3,7 bilhões, e é a primeira vez que o Correios dá lucro. Então, primeira vez desde quando o Dilma vai caçar os dados. Não, você não tem dados nenhum. Pesquisa então, no Google. Não, o Google não é fonte. Você quer confrontar os dados? Não, eu quero que Apareça você com novos dados. Eu estou te falando o número real. O Correio... Ele deu um lucro de 3,7 bilhão. Pela primeira vez na história. Depois do governo Lula e Dilma. É o seguinte. Foi a primeira vez. Agora eu posso falar? Não. Então, é esse que é o problema da esquerda. A esquerda, quando não tem argumento, quer impedir as pessoas de falarem. Esse é o problema que... Isso fez eu sair do meu privilégio. Eu que vim de escola pública, acabei de vir, sabe de onde, professor? De onde, meu querido? Lá da escola. Não sou seu querido. Ah, aqui somos democráticos. Não, a gente não precisa ser falso. A gente não precisa ser falso. Eu não estou sendo falso, eu estou dialogando com você. Não, isso é falsidade. Você me chamar de querido, você nem me conhece. Ué, mas... Primeiro você me chamou em off de... Não sou seu companheiro, eu sou companheiro da minha esposa.
Eu sei que isso aí é uma linguagem de vocês, o partido dos trabalhadores e trabalhadores. Se fosse trabalhador, trabalhava de verdade. Mas é um discurso Só muito um agressivo, né? Ah, ficou ofendida? Não, nem jeito Então deixa eu falar agora. A ofensa ela só vem quando a gente incorpora. Então, não receba nenhuma incorporação, principalmente de espírito aí. Acredito Seguinte, que você também seja trabalhador. Não, eu sou muito trabalhador. Ah, então... Eu acordo antes da senhora. Sem saber a hora que você acorda, eu acordo antes de você. Sem saber. É o seguinte. Olha, meu Os Deus. Correios, se você quiser, é só perguntar a informação que eu te dou. Não tem dados, não tem fonte. O meu é eu mesmo. Eu acordo às 4h41 da manhã. Você acorda que horas? Você acorda que horas? Como é que é? Que hora que você acorda para começar o dia? Qual é a importância dessa pergunta pro debate? Então eu tô te falando, eu falei... todos os dias 5 horas da manhã porque eu tenho que estar 7 acordou horas atrasado. Eu acordei 4h41, um trabalhador mais ferrenho que eu não tenho. Isso te faz melhor do que qualquer outro trabalhador? Eu só falei que eu acordo mais cedo. Isso está te incomodando? E isso é maior? 19 minutos antes. Isso é maior ou menor? Ninguém falou isso, você que está incomodado. Isso é complexo de inferioridade que a esquerda tem muito bem. Presta atenção. Querido, vamos pro debate. Quem trouxe a questão do Correio foi ela. Não sabe qual que é a lucratividade do Correio. Do governo vermelho para cá, foi a primeira vez, inclusive, ela está fazendo eu fazer algo que eu não concordo. Que tem que dar parabéns para o Bolsonaro. Bolsonaro está de parabéns porque fez os Correios dar lucro. E esse lucro é do povo, que é uma empresa estatal. Eu não entendi o que ela veio trazer esse assunto, porque ela nem domina esse assunto. Mas o debate é livre, ela pode trazer o assunto que for. Inclusive, ela falou o seguinte, sobre a multidão. O presidenciável Luiz Inácio, ele é o único que anda com metralhadora na rua e eu não vejo ninguém na rua a não ser comício fechado. Ele é o primeiro a negar aí nos debates. E aí o que eu quero falar para você é o seguinte... Realmente, o que você vê nas pesquisas é real. Se pesquisa fosse tão importante, o Bolsonaro não tinha ganhado a eleição. Sabe o que aconteceu, professor? Em junho de 2018, o Bolsonaro que vocês tanto amam tinha 1%. Opa! O Bolsonaro que a gente tanto ama? Então você odeia o Bolsonaro? Não, mas eu não amo. E qual que é a sua relação de emoção com ele, então? De oposição. E não tem amor nem ódio? Não, é oposição. É neutralidade? Política. Isso. Então deixa ele em paz, deixa ele governar até o final, já que é neutro. Para transformar pessoas como você, trazer mais pessoas como você para o nosso ambiente político? O que que eu sou? Jamais. O que é eu, então? O que ele transformou? Eu acho que é um Estado em que são pessoas ocupadas somente com políticas neoliberais, que veem empreendimentos estatais voltados para o povo, sempre trazem a economia à frente em benefício e secundariza o benefício da população. E não é o que o Partido dos Trabalhadores, não é o que a esquerda, respeito a sua posição, essa posição empresarial, deve ter, o campo da democracia, cabe isso, mas não nos coloca, não nos impera a ocupar um lugar que eu tenho que quem resolve o problema do país são 100 milhões de trabalhadores. Eu não terminei de falar, ué. 100 milhões de trabalhadores com 20 milhões e 800 mil empresários. Quem que é a força do país? Não é o governo. São os empresários? Não, são os trabalhadores. E não é o Partido dos Trabalhadores, porque ninguém lá trabalha. O Partido dos Trabalhadores fala que quer acabar com a fome. Você já viu 5.570 diretórios do PT distribuir sopa para alguém? Esse povo não está preocupado com fome, não. Esse povo é demagogo, esse povo quer sucatear o Estado, são ineficientes. Eu quero saber, professora, já que você trouxe os Correios, ajuda também com a Petrobras, a Dilma queimou o caixa inteiro da Petrobras, sucateou o bem, uma empresa que não tem concorrente. Eu queria saber, a senhora que é entendida de história, volta na história do país e mostra para nós. Como que a Dilma pegou uma empresa que absolutamente não tinha concorrência e entregou ela no vermelho, no prejuízo. 2 empresas, só fala de 2. No Petrobras, vermelho, a gasolina 2,29 no governo Dilma. Hoje é só olhar para as bombas de gasolina, a gente vê essa perspectiva tão diferente. Em relação a quando você fala o PT, o Partido dos Trabalhadores e Trabalhadoras, não pensa na população pobre, isso no mínimo, para a gente não falar falácia de forma... para ser fina, isso é uma grande mentira. Não, é verdade, eles pensam nos mais pobres, são os mais assaltados da história do país. Eu posso acabar de falar, meu querido? Sempre, eu nunca vou te pedir. Não, você está me interrompendo, isso chama sempre vou te interromper. Isso é mansplaining, isso mas não pode. Tá interrompendo eu tenho tempo, isso é mas liberado. eu tenho o meu tempo e eu quero que pelo menos garanta o meu tempo de resposta. Se você me fez Rafael, uma pergunta, eu estou respondendo. Se tiver tempo, por gentileza, dê o tempo para ela, senão sempre vai haver interrupção. Não estou criando regra. Perfeito, esse é um debate raiz. Tem que criar regra à esquerda. E vocês se resolvam. Agora eu dou mais 30 segundos para a senhora. Vamos lá. Porque a senhora também interrompeu. Como que o governo... Não, eu só tô... O governo Dilma tinha gasolina de 2,59 e do Fernando Henrique tinha de 1,56, só para vocês lembrarem. O tempo da professora. Uma sociedade da miséria, da condição de miserabilidade, onde nós temos hoje 30 milhões de pessoas voltadas para a situação de pobreza, onde o crescimento econômico crescia junto com a igualdade social, onde o Brasil fez parte, chegou até a 8ª economia do mundo, participava dos BRICS, ou seja, nós não negamos a condição global que é a condição do capitalismo, mas isso sempre amarrado de mão dada à justiça social. E foi nesse governo, o Partido dos Trabalhadores, primeiro governo Lula,
Lula, segundo governo Lula, terceiro governo Dilma, não tivemos a oportunidade de um quarto mandato por um golpe misógino, um golpe que a gente sabe que aparelhou, esse governo sim aparelhou Justiça Federal, aparelhou Polícia Federal e acabou com todos os instrumentos de democratização do nosso país. Ela citou que o impeachment foi um golpe, você concorda? Não entende de história, a professora de história está querendo rasgar a história. Como assim um golpe? Para a esquerda tudo é golpe. Bolsonaro falou uma coisa, é golpe. Eu vou estar lá governando e a professora vai ficar ensinando mentira dentro de sala de aula. O Pablo é um golpista, só porque a gente não vai dar ideia. A sigla PT significa pseudo-trabalhadores, vocês têm que saber disso. Não trabalham, são folgados e querem governar o país de novo. O que eu proponho, professor? Eu queria que a senhora fosse candidata, não com essa ideologia que seria terrível para o Brasil. Só que é o seguinte, eu vim, não da extrema pobreza, mas eu vim da pobreza sim, eu sou filho de empregado doméstico, estudei escola pública e eu posso falar para você, tem como você sair dessa ladainha. Hoje eu encontrei meu professor, Rafael, meu professor de filosofia, eu entrei na sala e fiquei chocado, professora. Eu vi a foto do Karl Marx, o mais vagabundo da história. Um cara que não trabalha, é revolto com a sua própria família, se levantou contra a própria família, não sabe nem o que tinha na cabeça dele, encontrou Engels, fez aquela merda do Manifesto Comunista e desde então vem pregando essa mentira, essa besteira no mundo inteiro. E a professora, eu tenho uma pergunta para a professora, já em cima desse assunto, a senhora conhece o governalismo? Não. Eu fiz uma pergunta para a professora de história. Eu quero só falar sobre Karl Marx, só um pouquinho. Karl Marx está sendo aqui totalmente injuriado. Não, um grande teórico que inclusive analisa a sua condição, o seu lugar, que é a questão econômica, né? Muito bom. É o seguinte, eu te perguntei do governalismo e a senhora não soube responder. Mas a gente precisa entender para falar. Eu preciso deixar ele lá na vida dele, que ele não cuidou nem da casa dele, era um gigolô, não era um pai de família, nunca fez nada de relevante para a sociedade e falou que a primeira relação... família. Não, nunca falou nada que realmente construísse base para nação nenhuma. Ele vem dividir nas nações. Mas esse cara já morreu, deixa ele para lá. Seguinte, perguntei para a professora de história... Deixou muito legado, gente, por isso que a gente está aqui hoje. É por isso que eu estou aqui deixando as minhas empresas para combater essa ideologia idiota e maluca chamada marxismo cultural. É o seguinte... Setor privado entrando no ambiente estatal, hein? Tomem cuidado com isso, hein? Graças a bom Deus. Se o Estado não desse lucro, o que essas empresas querem dentro do Estado? Tirar toda essa farsa desse governo. Tirar essa farsa do povo para entregar para quem? Agora é minha vez de falar, né? Tem algum relógio aí? É o seguinte, eu perguntei para a professora de história se ela conhece governalismo. Ela está ali defendendo o socialismo, que nada mais é do que o comunismo gourmet. Ela vai falar um monte de coisa que não é, mas não tem socialismo? Como. É o seguinte, tem o socialismo, ela defende isso, ou o nome é comunismo, ou qualquer nome que eles vão colocar aí, ou lulismo, sei lá, a mesma coisa. Não é não, socialismo e comunismo são completamente diferentes, tá, gente? O professor fugiu das aulas de história, a gente vai fazer uma retomada aqui. Meu professor não prosperou e eu prosperei, eu encontrei ele hoje, professor. Completamente diferentes, o Lula não é comunista, o Lula não é socialista, está muito longe disso. O Lula é ladrão, então? Isso é o senhor que está dizendo. Não, foi os processos que ele teve. Não, sério, fez uma pergunta. Seguinte, eu fiz só uma pergunta. Se o Lula é ladrão, o STF disse que não. O senhor discorda do STF? Claro que eu discordo. Lá tem 11 ministros, eles discordam entre eles, quem sou eu para não discordar deles? É o seguinte, eu perguntei para a professora, ela não demonstrou nenhum conhecimento em governalismo. Ela está do lado, ela pode chamar o que quiser, mas é comunismo. Eu acredito na governabilidade. Governalismo é uma prática muito... sectarista, né? Você não sabe nem o que está falando, você nem sabe o que é. Então fala. Eu vou falar, porque eu sou o cara que é precursor desse assunto. O que é isso? Quer aprender? Vai lá, tô pronta. A melhor coisa do professor é que ele está pronto para aprender. Mas o aprendizado é isso, Paulo Freire fala isso. Acho que você nem lê, né? Você já leu Paulo Freire? Olha só, Paulo Freire, vou mandar um beijo no seu coração por todo esse serviço que já fez essa nação. Nossa, você publicou quantos livros, professor? É isso que acontece isso que acontece na escola pública. Pessoas que defendem, que acusam o maior patrono da educação do nosso país. O maior pé de chinelo da história literária do Brasil, comunista, que absolutamente nunca precisou de Paulo Freire para fazer merda nenhuma nesse país. E a educação, mais uma vez, desqualificada num discurso neoliberal. Sabe o que é isso, professor? Aluno de escola pública. Eu também sou aluno de escola pública. Eu não fui enganado como vocês. Porque você não passou pela escola pública? Eu passei lá, não fui enganado. Não foi enganado? Vocês contaram essas cantigas para mim da antiguidade, eu passei direto.
Que cantiga da antiguidade. Paulo Freire fez Freire nada. É atual, meu querido. Padim. Paulo Freire é atual. Nossa, se você pode pega a demais. formação, uma educação formada para a cidadania, você vem falar que isso Coisa mais linda é uma do mundo. coisa antiga. Sabe o que está formando? Você está aqui exercendo Gente sua cidadania. esquerda. E foi por causa do Paulo Freire? Paulo Freire prega Coitado, isso na educação. coitado. Se os seus professores te ensinaram a ser cidadão, eles beberam Quem na fonte ensinou a de ser Paulo cidadão Freire. foi meu pai. Meu pai é homem, é um estadista e ele que me ensinou. A escola é um lugar de ensinar e escolarizar, né? Mas educar, quem educa é a família. Inclusive a professora deu uma deixa. Exatamente. A partir de Homens 2023, é que educam, gente. Homens são quem formam cidadãos nesse país. Cuidado com esse você tá discurso, verdade. viu? E a maioria dos lares não tem homens, é por isso que essa nação tá cheia de delinquente. A professora sabe de tudo, só que usa a informação errada. O seguinte, eu tava falando sobre o A governalismo. fonte é dele, tá, gente? É o próprio achismo. Vai no presídio em maio, você vai ver, se tiver 1000 prisioneiros lá, 900 mães estão na fila. Vai em agosto, eu vou levar meus filhos agora, eu vou postar, depois a senhora me segue. A senhora pode me seguir? Não faço questão. Eu sigo o Lula. Isso é a democracia. Não faço questão porque eu não concordo com suas ideias. Eu sigo o Lula para ouvir as coisas que ele fala, não tem problema nenhum. Tem Querendo aprendido com o colar Lula? na onda, Tem, né? claro. E eu vejo que o Lula tem copiado muita coisa Agora minha. tá todo mundo seguindo o Lula, tem que colar na onda. É o Eu cara que sigo vai o Bolsonaro, eu sigo a Simone Tebet. Não, você não vocês só defendem. segue como você apoiou, né? Apoiei e eu erro só uma vez. A senhora vai errar a senhora- 5 vezes. Espera aí só um pouquinho, deixa eu falar sobre o governalismo. Ela demonstrou que não entende absolutamente nada do assunto. No socialismo, o nome que ela quiser terminar com ismo, tem vaga para Governalismo. todo mundo. Só que ninguém quer. Inclusive ela não quer morar lá. Ela quer que o Brasil seja definido ideologicamente por isso, mas ninguém quer morar lá. Engraçado é que o Lula, que é o patrono da pobreza e da miséria, usa relógios como o meu de 150 mil reais. E nunca empreendeu na vida. Eu te pergunto, o que faz um homem que é amante da pobreza usar relógios Patek Philippe, Rolex de 100, 150 mil reais, coisa que os professores nunca vão usar. Há 40 anos atrás, professores eram tratados como juízes. Quem é mais velho lembra. O professor é sucateado hoje, mas tem um monte de fã que fica defendendo Paulo Freire, que fez coisa nenhuma para a educação, mas cria uma frequência ideológica para enganar um monte de gente boba. Agora eu quero falar algo para você. O governalismo é diferente de capitalismo e socialismo. A professora deve estar esperando um capitalista aqui. Tem alguém que é preocupado com causa humanitária aqui na sua frente, à sua esquerda, né? Eu estou à sua esquerda. E a direita do povo. Eu estou por cima, eu sou do alto, eu não sou de direita nem de esquerda. Isso a gente já percebeu. Dá para perceber mesmo. Quem está por baixo e vitimista sempre vai me olhar para cima. A gente está percebendo O que a hierarquia. acontece? O socialismo tem vaga para todo mundo. Você é bem-vindo, mas ninguém quer morar lá, nem o Lula, nem a professora. O capitalismo não tem, é o melhor sistema do mundo, pregam por inclusive os próprios socialistas. Mas não tem vaga para ninguém. Só 2% do mundo cabe lá dentro. Quando eu descobri isso, bateu uma indignação no meu coração muito grande. Porque criou-se uma dicotomia, Rafael, onde a gente tem que ficar se opondo. Eu não vim aqui para me opor a ela. Eu não estou contra ela. Inclusive, eu segui a professora e quero ver que realmente ela prega. E quero aprender, estou aberto ao aprendizado. Se o Brasil estivesse crescendo, estivesse avançando, ninguém ia descondenar o Lula e ninguém ia colocar o Bolsonaro. O Bolsonaro nunca foi um bom presidente para a gente colocar lá. Mas qual o conceito de governalismo? Eu estou tentando Vamos entender chegar lá para agora. explicar Só 30 socialismo e segundos, comunismo. 30 segundos. Socialista tem vaga para todo mundo, né? Ninguém está lá, nem ela que defende isso. Governalismo você Isso é o que vale o a senhor está sua... dizendo, né? Essas Você tá palavras no- você tá no tirou socialismo? Não, eu estou Você tem querendo iPhone? explicar a diferença. Mas quem disse que socialismo é isso? É isso que a gente vai... Eu vou esperar a minha vez para explicar. Então o comunista pode usar o Patek Philippe de 150 mil reais no braço? Se não houver desigualdade social, ele pode. Então tira o relógio do Lula! Olha, 30 milhões de pessoas Vamos na começar miséria. pelo seu? Não Pai, acredito. eu prêmio que eu sempre eu tenho 20 Vamos começar empresas, minha pelo filha. seu? Alô? Vamos começar? Eu defendo essa mentira que você defende. Eu quero um país próspero. Eu quero que o país de Paulo Freire pare com essa mentira Próspero e vire um pra país quem? de Próspero pra prosperidade. quem? Presta Pra quem? atenção. Próspero é o seguinte, para os meus. O Lula é político, sugador do Estado, e aqui está a professora comunista defendendo o uso do relógio dele, Patek Philippe, e ela falou que só pode usar se não tiver desigualdade. Cadê a coerência no que você está falando? Tem muita. Primeiro lá, gente, vamos lá desmistificar o conceito de socialismo e comunismo, porque o nosso pré-candidato à presidência... Candidato, senhora, corrija por favor, que foi aprovado. Eu estou aqui pela pauta. O professor é desse jeito, Então, ele olha o por que favor, está você escrito e nunca reclama questiona. com a edição, porque aqui está, ó, Pablo Eu estou te Marçal, falando já. pré-candidato Até o dia à 6 de presidência agosto. do Não, é Brasil. ontem, foi validado ontem. Enfim, É candidato. O socialismo e o comunismo Senhora, são eu queria fazer uma doutrinas- pergunta. Tá na minha vez de Eu falar. te corrigi, Estou a senhora na vai minha continuar vez de falando falar. isso? Eu pergunto, você nem falou que era governalismo, agora eu quero. Eu vou falar quero ainda, a senhora tá corrigir ansiosa?
sobre socialismo e comunismo que você falou. Socialismo, gente, é simplesmente uma etapa para se chegar ao comunismo, que é um modelo de idealização. Deus me livre e guarde disso acontecer, que aconteceu na Venezuela, na Argentina, na Bolívia. Tá? Em que não se defende a questão que você não pode ficar rico. Comunismo, socialismo, não se defende, são é proibido. Ideais em que todos devem ter acesso a tudo. Mentira. A educação, a saúde, a segurança pública. Nós não defendemos o tirar de quem tem. Nós defendemos que todos tenham a mesma oportunidade, não defende as mesmas que os bancos cresceram mais no governo Lula do que em qualquer outro. É muito fácil vir com um discurso meritocrático, onde eu saio de 20 empresas, eu sou dono de 20 empresas e quero aplicar empreendedorismo, onde eu tenho um país com 30 milhões de desempregados, mais 20 milhões em estado de informalidade, professora, e quer criar empreendedorismo. Eu tenho uma pergunta rápida para a professora. Qual é esse dado de 30 milhões, professora? 30 milhões está no UOL ontem. Chegamos na linha de 30 milhões de pobres. 33 milhões. Pobres não, quem está na extrema pobreza. 30 milhões na linha da miséria. Não, é porque a senhora falou de desempregados. 20 milhões na linha informal. Quando a gente fala de mulheres domésticas, pretas, elas já estavam no mercado da informalidade, porque esses 30 milhões, o IBGE, ele falta sem a carteira assinada. Então, professora, responde só uma coisa. Eu estou respondendo, Rafael. Nesses 30 milhões, eles são contabilizados quem não tem carteira assinada. Então, nós já tínhamos na linha da pobreza, ou seja, que não era um trabalho legalizado com carteira assinada, esses trabalhos que a gente considera periférico. Então, esses 30 milhões são dados oficiais. Então, é aquilo que a gente fala. E os outros empregos em que esses empregos nem eram contabilizados legalmente. Então, 30 milhões são dados oficiais, mas nós temos aí uma grande onda de miserabilidade que só cresce no último governo. O Lula acabou com a miséria no país? Isso? Acabou. Ele tirou o país da linha da miséria. Então, deixa eu falar uma coisa para vocês. Como que ele tirou da miséria, sendo que o povo voltou? Eu vou explicar para vocês como é que tira a miséria de alguém. É mudando a mentalidade, é o terceiro pilar. Educação, Paulo Freire. Paulo Freire, é isso aí. Eu já fui da escola pública, não acredito no que ela está falando, que é mentira. Seguinte, não tira, você é programado para ser trabalhador. Ainda bem que você não virou professor, virou coach. Eu tenho 400 mil alunos e sou o professor mais bem pago da América Latina. Tá vendo? Eu também tenho meu salário, meu capital humano, é o melhor. Eu não tenho salário não, senhora. O meu é capital humano. Eu não tenho salário não. Eu tenho 400 mil alunos. Eu tô com tanta dó. Como você vai ter dó de alguém próspero? Você tem que ter dó do seu partido. Não, eu tenho dó. Você tem que ter dó do povo. É da população brasileira que sofre com práticas e discursos como o seu. Oh. Que é meritocrata, que quer o quê? Você quer lucro para sua empresa, lucro no Estado, em benefício da população pobre. Então tá bom, vamos lá. Já que você tocou mínimo, nesse assunto. A política do Estado mínimo é histórica. Não defende Estado mínimo não, Estado necessário. Quanto menos bobo, de forma mínima. Quanto mais bobo. Mas na hora que vem uma pandemia, é pro SUS que a gente corre. Um minuto, né? Tá. Também já usei o SUS, mas vamos falar do Estado mínimo. É o seguinte. E não importa de onde você veio, importa de onde você está. Se ele veio da escola pública, não me interessa onde está. Pois não, adiantou Pablo, nada. Para concluir. Vocês que são alunos da escola pública, você pode seguir dois caminhos, ou dela ou meu. Só tem dois caminhos. Tia Tati tá aqui, gente, defendendo vocês. Segue a tia Tati, que conversa fiado, e o herói dela é Paulo Freire. Sempre. E o meu são as pessoas que movem esse país. Eu vou fazer uma pergunta para ela, não vai dar conta de responder. Mas o que seria do Estado? Mas que querer desqualificar seu adversário, meu Mas você nem respondeu. Não dá tempo da pergunta, é só para concluir, 15 segundos. Desqualifique, pergunta, ou você pergunta e depois desqualifica. Então, reconta meu tempo que eu vou falar de novo, que ela entrou. Não tem jeito. Claro que tem, ué. Não tem como, não é democrático? Meia hora só. Então eu quero um minuto de novo, ué. Ela entrou de novo, ué. 30 segundos. Seguinte. Corta todas as 20 milhões e 800 mil empresas, você vê a paixão que esse povo vai ter. Não vai ter nenhum real, porque o Estado não é gerador de receita, o Estado é tomador de receita. Qualquer político tipo dela de estimação que promete emprego é mentiroso, quem dá emprego é empreendedor. Nesses 1.460 dias, nós vamos abrir 10 milhões de empresas, sabe por quê? Porque eu vou convencer professores com a mente cauterizada igual a dela a se tornar empreendedor. Inclusive o Estado vai bancar, tá? Vou zerar a taxa de financiamento para professor que foi enganado pelo Paulo Freire, abrir seu próprio negócio. Eu sei que eles estão numa luta, eles estão nem aí pro Brasil, esse povo. O que eles querem, de fato, é azucrinar a vida de mais gente e vir com esse papo de mentira. E se você, Lula, tivesse tirado esse tanto de gente da pobreza, o Brasil ia se tornar a maior nação do mundo. Na verdade, você só passou o fio do bigode, engana todo mundo igual nos seus discursos. E uma pena ver professores tão desqualificados que são militantes e principalmente dentro de sala de aula. Ok, vamos fazer o seguinte, vamos continuar esse debate para amanhã. A gente vai fazer um pequeno intervalo, né, aqui. E a gente volta com vocês porque tem muitos assuntos ainda para serem tratados. No próximo programa,
A gente pode falar sobre a pauta de costumes, o que defende o Partido dos Trabalhadores e o que defende o candidato Pablo Marçal. Então a gente vai dar uma pausazinha aqui e a gente volta amanhã no mesmo horário para a segunda parte desse grande debate.